Olá, pessoal. Me chamo Flávia Lohane, sou aluna do curso de Ciências Biológicas e hoje, através da disciplina de Geologia e Paleontologia, eu vim falar sobre a formação do Sistema Solar e do planeta Terra. Localizado na Via Láctea, o Sistema Solar formou-se há cerca de 4,6 bilhões de anos, isto é, pouco mais de 9 bilhões de anos depois do Big Bang, evento que deu origem ao universo. A ideia de que o sistema solar se formou a partir de uma gigantesca concentração de poeira e gás é conhecida como hipótese nebular, que não é perfeita, mas ajuda a explicar a estrutura atual do nosso sistema planetário. Ainda segundo a hipótese nebular, as regiões de maior densidade dentro da nuvem foram entrando em colapso sobre a própria gravidade, dando origem a inúmeros jovens corpos celestes conhecidos como protoestrelas. A ação gravitacional desses objetos, por sua vez, foi atraindo cada vez mais material, e pouco a pouco isso tudo foi se compactando e dando a reações de fusão nuclear e as estrelas propriamente ditas, entre elas o nosso Sol. Depois que as reações nucleares começaram, o Sol recém-nascido teria começado a expelir ventos estelares, que além de ajudar a limpar uma grande área ao seu redor, levaram à formação de um disco de material, que ficou orbitando ao redor das estrelas. Então, a ação gravitacional do Sol levou os fragmentos presentes nestes discos a começarem a se condensar e, com o tempo, formar os planetas. Os planetas do Sistema Solar se formaram gradualmente, a partir da aglomeração de partículas de matéria presentes no disco protoplanetário, que foram se condensando e agrupando, formando pequenos objetos. Então, esses objetos foram colidindo uns com os outros e se fundindo, até dar origem a corpos maiores, e com o tempo, os mundos que nós conhecemos começaram a surgir. Segundo as estimativas, o processo de formação dos planetas levou cerca de 100 milhões de anos, o que em termos astronômicos seria equivalente a um piscar de olhos. Os pequenos mundos rochosos, compostos principalmente por silicato e ferro, se formaram mais pertinho do Sol, porque as temperaturas eram altas demais para que elementos voláteis pudessem se condensar sobre sua superfície. Portanto, é por essa razão que Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte se encontram mais próximos da nossa estrela. Os gigantes gasosos, por outro lado, se formaram em regiões mais distantes do Sol, onde as temperaturas são baixas o suficiente para que os compostos voláteis pudessem se condensar. Esses planetas maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, atualmente se encontram nas órbitas mais externas do Sistema Solar. Além dos planetas, temos dois cinturões de asteroides, um que se encontra Marte e Júpiter, cuja formação está associada à ação gravitacional do gigante gasoso, e outra que se chama Cinturão de Kuiper. É o local onde Plutão e outros planetas anões, corpos celestes, estão. Mais além temos a nuvem de Oort, um imenso disco composto principalmente por amônia, gelo e metano, que teria se originado quando o Sistema Solar se encontrava nos primeiros estágios de sua formação. Agora vamos falar sobre a origem da Terra em particular. A teoria mais aceita entre os cientistas afirma que a Terra se formou com essa grande explosão de energia. A formação do planeta Terra teria ocorrido logo após o início da formação do Sistema Solar. Existem suposições que o Sistema Solar tenha se formado a partir da agregação de poeira cósmica. A Terra era uma bola incandescente que foi se resfriando com o passar do tempo. A partir deste processo, houve a formação das camadas da Terra, com as
materiais mais densos, formando o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A parte externa da Terra é chamada de litosfera, que é onde a vida se desenvolve. Essa camada foi constituída a partir da consolidação do material incandescente e é formada basicamente por rochas. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores, os quais originaram uma camada de ar envolvendo o planeta, chamada de atmosfera. A atmosfera é, portanto, a camada de gases que envolvem o planeta Terra, composta por inúmeros tipos de gases que ficam retidos devido à gravidade e o campo magnético da Terra. O tipo de gases existente foi se modificando com o tempo, sendo que na origem do planeta havia a presença de metano, amônia, nitritos, vapores de água, dióxido de carbono, enquanto atualmente oxigênio e nitrogênio são muito predominantes. Calcula-se que por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra estava em processo de resfriamento, ocasionando um extenso período de chuvas causadas pela condensação do vapor de água que havia na atmosfera. Esta chuva acumulou-se nas partes mais baixas, formando o que conhecemos por oceanos. Todas as águas existentes na superfície da Terra constituem a hidrosfera. As águas da Terra estão em constante renovação, a partir do ciclo hidrológico. Estima-se que há cerca de 3,6 bilhões de anos surgiram os primeiros sinais de vida no planeta Terra, as quais se constituem enquanto a vida vegetal e animal nos oceanos. O conjunto de toda a vida existente na Terra é chamado de biosfera. Para que a vida na Terra seja possível, é imprescindível que o equilíbrio entre as esferas apresentadas.